Hoje é Zacarias capítulo 10, estamos indo para a reta final, né? Semana passada, capítulo 9, a gente já começou a parte final do livro. Quero antes voltar para o capítulo 9, porque Zacarias é um livro que tem muitas profecias, né? Segundo livro mais citado do Antigo Testamento. Citado do Antigo Testamento e do Novo Testamento, né? Principalmente na Semana Santa. Já vimos várias dessas profecias, mas do capítulo 9 até o capítulo 14 é de um modo muito direto, né? Então esse daqui do capítulo 9 que a gente viu na semana passada foi muito direto. Quando a gente olha assim, parece que a gente está lendo Mateus. Eu nem coloquei Mateus porque não precisava, porque parece que a gente está lendo Mateus, né? Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde, montado num jumentinho, cria de jumento. Não é Mateus, é Zacarias. Zacarias capítulo 9, versículo 9. É simplesmente perfeito, Deus é perfeito, né? Essa presciência de Deus, essa onisciência de Deus, e Deus escreve a história é escrita na perspectiva da vinda do Messias. E aqui a gente vê claramente isso, né? Quem não consegue perceber isso no Antigo Testamento não consegue ler o Antigo Testamento. Por isso os que não têm fé não conseguem ver sentido no Antigo Testamento, não conseguem entender isso, porque não estão lendo com os olhos certos. Quando a gente lê o Antigo Testamento na perspectiva divina, que é a perspectiva da vinda do Messias, é simplesmente maravilhoso. A gente vê como Deus, desde Gênesis, né? Mas como Deus traçou tudo, né? Para a vinda do Messias. E aqui, Zacarias 9, 520 a.C., 520 a.C. Alegre-se, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo, vitorioso, mas humilde e montado num jumento. Um jumentinho cria de jumento. Essa humildade, Jesus, o verdadeiro Deus, também verdadeiro homem, o Senhor e o Rei sobre tudo e sobre todos, mas que entra em Jerusalém em humilde para dar a vida por nós. Né? Esses dois opostos, né? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, mas que entra em humildade. Então essa profecia não tinha como Zacarias saber disso, né? Zacarias narra o que Deus lhe dá para narrar. Isso fazia sentido para ele? Talvez não. Os reis na época entravam em cavalos imponentes, né? Em corcéis. Cavalos imponentes eram usados pelos reis das outras nações, né? Os todo-poderosos entravam em maravilhosos, estupendos corcéis, negros ou brancos, né? Aqueles cavalos majestosos, mas não. Aí Zacarias diz que esse rei vai vir justo e vitorioso, mas humilde, montando no jumento. Não combina com os reis da época, né? Mas combina com Jesus, esse rei que se esvazia da sua glória e da sua majestade e que está entrando em Jerusalém para morrer, para dar a vida por nós. Maravilhoso. Então, Zacarias capítulo 9, profecia direta sobre Jesus. Hoje a gente vai ver um pouquinho mais também, mais uma. E na continuação, a gente terminou aqui, capítulo 9, ele diz que ele destruirá os carros de guerra de Efraim, os cavalos de Jerusalém, os arcos de batalha serão quebrados, ele proclamará paz às nações. Jesus é o rei, o príncipe da paz, né? E nos novos céus, na nova terra, haverá essa paz perfeita. Nós terminamos o estudo da semana passada, eu mostrei para vocês Isaías, quando Isaías mostra os novos céus e nova terra, onde o lobo habitará do lado do cordeiro, o urso do lado, né, do bezerro, a criança colocará as mãos na toca de uma cobra e não será picada.
porque haverá plena paz, porque ninguém vai mais querer prejudicar o outro. O amor será perfeito e pleno. Então essa paz ainda nos aguarda e ela certamente vai acontecer nos novos céus e nova terra, né? Graças ao Príncipe da Paz. Então vamos para o capítulo 10 hoje. No capítulo 10, diz assim, começa dizendo: peça ao Senhor chuva de primavera, pois é o Senhor quem faz o trovão, quem envia chuva aos homens e lhes dá as plantas do campo. Bom, pessoal, isso daqui parece muito óbvio para a gente. O Senhor, peça ao Senhor chuva, pois é o Senhor quem faz o trovão, quem envia a chuva aos homens e lhes dá as plantas do campo. Para nós parece muito óbvio isso, mas o que é óbvio para nós aqui, cá entre nós, né, no nosso estudo, não é óbvio também para os demais, mas não era óbvio também na época de Zacarias. Para nós hoje isso pode parecer óbvio, mas não era óbvio na época de Zacarias. Os outros povos adoravam Baal. Baal era o deus da fertilidade da terra. Naquela época não tinha indústrias, né, fábricas como a gente tem hoje. Então, essencialmente, o povo dependia do campo, agropecuária, né? Então, dependia muito da fertilidade da terra, da fertilidade dos rebanhos. Então, os outros povos adoravam Baal, que era o deus da fertilidade, do clima e das tempestades, o deus do trovão e do relâmpago, por exemplo. E frequentemente os israelitas também imitaram os estrangeiros e cultuaram Baal, infelizmente, né? Aquela ânsia de a terra ser fértil, e os vizinhos e os outros dizem que se você der culto a Baal, é o deus da fertilidade, a tua terra vai ser mais fértil, e daí às vezes o povo de Israel cedia a essas tentações dos povos vizinhos e acabava adorando Baal. Então vejam, Baal então era o deus da fertilidade da terra, dos rebanhos, ligado também ao clima, que tem tudo a ver com a terra, né, com a produtividade da terra. A plantação precisa de chuva, e das tempestades, do trovão e do relâmpago. Vejam então aqui o que Deus está dizendo. Peça ao Senhor chuva da primavera, pois é o Senhor quem faz o trovão, não Baal. É Deus quem envia as chuvas aos homens, não Baal. E lhes dá as plantas do campo. Vamos colocar isso, contextualizar na época, pessoal. Um dos motivos do exílio babilônico, porque o povo foi levado para a Babilônia e da destruição de Jerusalém, que Deus permitiu, é porque o povo havia sido a adoração a outros deuses. O povo tinha adorado Baal e outros deuses. Nesta fase agora de reconstrução, eles foram para o exílio, ficaram 70 anos na Babilônia, agora Deus permite que eles retornem a uma época de reconstrução de vida e de reconstrução de relacionamento também com Deus, né? Eles tinham pisado na bola feio, tinham feito errado. Então agora é uma época de reconstrução de vida e de relacionamento com Deus. E o óbvio precisava ser dito, e as bases bem estabelecidas novamente, né? Afinal das contas, parece que é óbvio, mas eles acabaram adorando Baal, né? Pedindo ajuda para Baal e tal. Então agora Deus está restabelecendo, Senhor, né? Peça ao Senhor chuva de primavera, pois é o Senhor quem faz o trovão. E só para mostrar essa questão aqui do Baal relacionado à chuva, ao trovão, vejam, Jeremias é da mesma época, né, o profeta Jeremias. Zacarias é 70 anos depois de Jeremias. Jeremias ainda foi levado para o exílio babilônico, então Jeremias é da mesma época. E Jeremias diz assim: nenhum dos ídolos das nações pode fazer chover. Nem o céu pode fazer cair chuva. Pusemos a nossa esperança em ti, ó Senhor, o nosso Deus, pois és tu aquele que faz todas essas coisas. Então, nenhum dos ídolos das nações pode fazer chover. Ele está se referindo justamente a esses deuses da fertilidade, do clima, que eles acreditavam, os povos vizinhos acreditavam, né, que podiam fazer chover. Vejam Oséias capítulo 2, profeta Oséias.
ela não compreendeu que fui eu que lhe dei o trigo, o vinho e o azeite. Fui eu que lhe dei muitos presentes de prata e de ouro que ela ofereceu ao Deus Baal. Então, notem, representativamente, a mulher de Oséias, que era uma prostituta e que traiu Oséias, ela representava a nação de Israel que traiu Deus nessa aliança, né? Nessa relação de aliança de Deus com o seu povo, comparada a um casamento. Israel se prostituiu, Israel traiu Deus e foi atrás de outros deuses. E agora Deus tem que dizer, através do profeta Oséias, ela não compreendeu, ela, Israel, né, a mulher, não compreendeu que fui eu que lhe dei o trigo, o vinho e o azeite. Fui eu, né, quer dizer, Deus abençoou para que eles tivessem. Fui eu que lhes dei muito presente de prata e ouro, que ela ofereceu para o Deus Baal, porque ela achava que Baal tinha respondido às suas orações. Na verdade, tinha sido Deus. E continuando nessa perspectiva ainda de chuva de primavera, né, de Baal, o deus do trovão, eu acho muito, quando a gente sabe disso que Baal era o deus do trovão, é muito engraçado aquela história de Elias. Quando Elias sobe lá no monte e desafia os profetas de Baal. O Baal não conseguiu nem fazer chover, Baal, que era o deus do trovão também, não conseguiu fazer vir fogo. Eles ficaram o dia todo orando e pedindo para que Baal fizesse alguma coisa. Então Baal, deus da chuva, não fez chover. Baal, deus do trovão, o deus do relâmpago, não conseguiu, né, botar fogo. E então, no final do dia, Elias gozou da cara deles, que Deus fraco vocês têm, né? E daí Elias ora e Deus imediatamente vem fogo do céu e consome, né, todo o sacrifício, até as pedras e todo o holocausto. Mas aí é hilário, é engraçado, porque Elias está desafiando justamente os profetas de Baal, porque Baal era o deus, né, do clima, do tempo, do trovão, mas não conseguiu fazer nada. E essa é a moral da história, né? O Deus de vocês é um Deus que, como diz o Salmo 115, é um Deus que tem olhos, mas não vê, que tem boca, mas não fala, que tem ouvidos, mas não ouve. Quer dizer, é um Deus morto. E é isso que Elias queria mostrar claramente, que esse Deus não podia nada, que eles estavam adorando um Deus que não podia nada e que que na verdade não estava ouvindo e não podia fazer nada por eles. Estavam adorando um Deus falso. Na continuação de Zacarias capítulo 10, versículo 2, diz: porque os ídolos falam mentiras, os adivinhadores têm falsas visões e contam sonhos enganadores, o consolo que trazem é vão. Vejam que aqui tem, nessa continuação de Baal, que era o deus do trovão, do relâmpago, do clima, não confiem, eu sou o Deus que faz chover, né? É de mim que vêm as bênçãos. Agora Deus continua e vai para os ídolos. Os ídolos falam mentiras. Vamos lembrar que em Gênesis 31, 19, enquanto Labão tinha ido fazer a tosquia das ovelhas, Raquel roubou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. Labão perguntou: por que roubou os meus deuses? Veja que até Raquel, a esposa, né, de Jacó, ela cometeu esse deslize aí de querer ficar com os ídolos do lar. Dava a impressão que eram pequenas estatuetas de deuses que eles oravam, pediam proteção, e por diversas passagens da Bíblia parece até que as pessoas tentavam se comunicar com essas estátuas, com esses ídolos do lar, e pediam sinais para essas estátuas, para esses ídolos. Que mais? Porque os ídolos falam mentiras, os adivinhadores têm falsas visões e contam sonhos enganadores. Veja o que diz Ezequiel, que é da mesma época de Zacarias. O rei da Babilônia para na encruzilhada da estrada, e a fim de saber que caminho tomar, ele sacode as flechas para fazer pergunta aos deuses. O que os historiadores contam é que no costume antigo o pessoal pegava e jogava, tinha aqueles alforjes com flechas, eles pegavam as flechas e jogavam as flechas no chão.
E de acordo com a posição que as flechas, a maioria das flechas caía, era porque os deuses estavam apontando a direção a seguir. Então, por isso, ele sacode as flechas e faz pergunta aos deuses. É como se tivesse algum deus que estivesse guiando esse jogar de flechas, né? E examina o fígado de um animal que foi oferecido em sacrifício. Isso era muito usado pelos cananeus. Se diz que até hoje é usado por esses cultos ocultistas, a magia negra, essas coisas, parece que até hoje ainda fazem alguma coisa semelhante. Mas essa questão de examinar o fígado, não só o fígado, o pulmão e os intestinos eram usados por esse pessoal que queria ler o futuro a partir disso. Eu até tive pesquisando isso hoje, não que eu tenha interesse, é só para tentar explicar isso para vocês, mas eu não consegui entender. Parece que eles pegavam e abriam o fígado e tentavam achar alguma imperfeição dentro do fígado, e a partir dessas imperfeições dentro do fígado, eles liam o futuro. Se vocês me perguntarem, mas explica, pastor Paulo, não sei, olha, não sei e não quero saber também. O fato é que eles faziam. Eles inventavam, né? Isso saiu da cabeça de alguém. Alguém inventou algum modo de dizer que no futuro vai acontecer alguma coisa porque tem alguma imperfeição dentro do fígado de um animal. Vai explicar uma besteira? Não me peça para explicar uma besteira, né? E também não vou nem perder o meu tempo tentando descobrir como é que eles tentavam interpretar uma coisa dessa. Mas até tem um nome específico esse negócio aí de tentar ler o futuro a partir do fígado, do pulmão e do intestino dos animais. Enfim, mas vocês veem como estava cercado o mundo da época. Isso é Ezequiel. Ezequiel é o profeta da época ainda. Ezequiel também foi levado para o exílio, né? Então Ezequiel viveu aí 70 anos de Zacarias. Isso foi muito longe. Então os povos da época estavam cercados dessa religiosidade, tanto de Baal, né? Quanto dessa parar na encruzilhada, jogar flechas, pedir para os deuses iluminar e mostrar o caminho, examinar fígado de animal. Vejam que tudo isso estava cercando o povo de Israel, e muitas vezes o povo de Israel tinha cedido a tudo isso e feito a mesma coisa. Segundo Reis 23, 24, diz que o rei Josias, que foi um rei fiel, o rei Josias retirou de Jerusalém e do resto de Judá todos os médios e adivinhos. Veja aqui, adivinhadores, falsas visões, né? Enganava as pessoas, sonhos enganadores. Mas o rei Josias, que foi um rei fiel, mandou expulsar todos os médios adivinhos e todos os deuses do lar, os ídolos e todos os outros objetos de adoração pagã. Josias fez uma limpa, porque isso estava dentro da terra de Israel. O povo de Deus estava fazendo isso. Bom, pessoal, olha aqui, ó. Isso parece primitivo, mas ainda faz parte da religiosidade brasileira. E olha, eu não duvido que tem cristão fazendo esse negócio aí. É bem visível na virada de ano. Búzios, jogar búzios, que são aquelas conchinhas do mar lá, jogam. Isso a gente vê na Rede Globo, e não só na Rede Globo, em outras também. Final do ano eles pegam lá o pessoal para jogar os búzios para saber como é que vai ser o próximo ano. É uma imbecilidade completa acreditar que umas conchinhas lá vão te dizer como é que vai ser o ano que vem. Mas tem gente que acredita, senão a televisão não contrataria esse pessoal para ficar jogando essas porcarias ali, né? Mapa astral, né? Fazer um mapa de acordo com os astros, assim vai ser o teu futuro, um mapa astral. Leitura da mão, até hoje tem. Pular 7 ondas do mar, tem um monte de gente que lá vai dar 7 pulinhos nas ondas do mar na virada do ano. Flores oferecidas para Iemanjá, vira uma desgraça o mar, porque o pessoal fica jogando flor na virada do ano lá para Iemanjá abençoar. E assim a gente tem horóscopo, a gente tem um monte de superstições, né?
O que mais? Ali na virada do ano, lentilha, comer porco porque fuça para frente, não pode comer peru na virada do ano porque o peru cisca para trás. Aquele trocinho romã, colocar coisinha de romã na carteira, e colocar cueca amarela, cor de ouro, para atrair riqueza para o próximo ano. Entende? Vermelho, que é a cor da paixão, porque daí vai arranjar namorado no próximo ano. E fora, então, o Brasil está cheio desse. A gente acha que esse troço é primitivo, mas as pessoas continuam confiando nesse tipo de coisa. Nesse tipo de coisa, e se quebrar espelho vai dar 7 anos de azar, não passa embaixo de escada, ferradura em cima da porta para afastar o mal olhado. Entende? O Brasil está cheio disso. Parece primitivo. A gente olha lá para esse negócio do Antigo Testamento e se escandaliza que esse negócio. Não, na verdade, está hoje, né? As pessoas confiam mais nisso do que confiam em Deus. E essa é a questão que Deus está trazendo aqui. O povo de Israel tinha feito tudo isso e tinha descambado com tudo isso. Estava envolvido com essas coisas aradas todas. Por isso Deus tirou a mão e por isso Deus permitiu que eles fossem para o exílio durante 70 anos. Por isso que Deus permitiu que Jerusalém fosse quebrada, que o templo fosse destruído. Mas agora eles estão de volta, e nessa volta é uma volta de reconstrução de vida, de reconstrução espiritual, e Deus está de novo dizendo, olha, eu sou o Deus, eu sou o Senhor, sou eu que envio as chuvas, sou eu que abençoa as vossas terras, as vossas plantações. Eu sou o Deus verdadeiro. Os ídolos falam mentiras, os adivinhos têm falsas visões, contam sonhos enganadores, vocês estão sendo enganados. Né? O consolo que eles trazem é vão. Né? Confie em Deus, apenas, somente em Deus. É o primeiro mandamento, né? Eu sou o Senhor, teu Deus, não terás outros deuses. Não precisaria repetir, porque isso é o mais óbvio dos óbvios. Mas, de novo, o óbvio tem que ser dito, porque você pode saber, mas não praticar, e o povo sabia, mas não praticava, e correu atrás de todas essas coisas. E a gente tem que cuidar, porque todas essas coisas, nosso país é um país sincretista, um país cheio de outras, né? Cheio de superstições, cheio de várias religiosidades. Estou lembrando agora, por exemplo, você passa nesses lugares na beira de estrada, nesses restaurantes na beira de estrada, tem um Buda lá, às vezes, tem uma árvorezinha com pedrinhas, e que para atrair sorte para tua casa, que você tem que colocar aquela árvorezinha lá para atrair sorte, enfim, entende? A gente está cercado disso aí, tem que cuidar com esse tipo de coisa ainda hoje, por incrível que pareça, mas voltar, confia apenas em Deus, tudo isso, né? Tudo isso é em vão, é um consolo vão, é mentira, é ilusão. Né? As pessoas continuam buscando ajuda e direção no lugar errado. E daí Deus continua dizendo, por isso o povo vagueia como ovelhas aflitas pela falta de um pastor. Contra os pastores acende-se a minha ira e contra os líderes eu agirei, porque o Senhor dos Exércitos cuidará do seu rebanho, o povo de Judá, ele fará dele o seu brioso corcel na batalha. Vamos ver parte por parte. Por isso o povo vagueia como ovelhas aflitas pela falta de um pastor. Em Jeremias, capítulo 50, diz, o meu povo é como ovelhas perdidas nas montanhas por culpa dos pastores. Como ovelhas caminharam de montanha em montanha e esqueceram a sua casa. Montanha em montanha, pessoal, nas montanhas estavam os nichos de divindades pagãs, estavam os lugares onde estavam as estatuetas dos deuses nas montanhas. Então, o fato de o povo, como ovelhas, caminhar de montanha em montanha, é como se o povo está indo de um Deus para o outro, entende? Buscando ajuda dos diversos deuses nas montanhas, de montanha em montanha. Eles estão perdidos e
E os próprios líderes, os próprios pastores têm culpa nisso, né? Meu povo vagueia como ovelhas aflitas pela falta de um pastor. Daí Deus continua: contra os pastores, então acende-se a minha ira, e contra os líderes eu agirei. A questão é saber quem são os pastores aqui, tá? Deus diz que a sua ira se acende contra os pastores e contra os líderes. Vamos ver essa Ezequiel 34. Homem mortal, falei contra as autoridades que governam o meu povo de Israel. Profetize contra elas e diga que eu, o Senhor Deus, estou dizendo o seguinte: vocês, autoridades, são os pastores de Israel. Ai de vocês, pois cuidam de vocês mesmos, mas nunca tomam conta do rebanho. Quando Deus fala no Antigo Testamento de pastores, Deus não é o que nós hoje chamamos de pastores. Hoje, para nós, pastores são os pastores da igreja, né? Não é isso. O povo de Israel era uma teocracia. Então, o governo era de Deus. E os líderes do povo, as autoridades do povo dessa teocracia, os reis, eram pastores. Pastores no sentido de que iam à frente do rebanho de Deus, porque se Israel era uma teocracia, Israel era o rebanho de Deus. E esses líderes, os reis, né, as autoridades, são aqueles que estão à frente do rebanho de Deus. Então não são necessariamente os pastores como nós temos hoje os pastores, como eu, por exemplo. Os sacerdotes estavam incluídos entre as autoridades, né? Mas então aqui fale contra as autoridades que governam o meu povo de Israel. Vocês, autoridades, são os pastores de Israel. E se a gente lembrar, os reis de Israel foram muitos os grandes causadores. Basta a gente lembrar de Salomão. Eu não sei se todos lembram. O pessoal aqui, a gente estudou sobre isso, o pessoal vai lembrar. Mas eu falei, Salomão, eu tenho dúvida, se a gente ler os últimos capítulos da vida de Salomão, eu não sei se a gente vai encontrar Salomão no céu, nos novos céus e na nova terra. Eu não sei se Salomão foi salvo. Pelos últimos capítulos de Salomão, ele foi para o inferno e vai para o inferno. Salomão, no final da vida de Salomão se rendeu aos deuses das suas mulheres e começou a construir diversas estátuas para diferentes deuses. Está tudo narrado lá no final da vida de Salomão. Salomão terminou pagão, praticamente, né? Se foi salvo, então Deus sabe se ele tinha alguma fé lá que dava para salvar ainda. Mas pelo que está na Bíblia, Salomão foi para o inferno, né? Virou pagão e começou a prestar cultos e construir estátuas para vários deuses diferentes. Então vejam, essa é a questão. E assim, não só Salomão, mas se a gente lê a história dos reis de Israel, dos líderes do povo, dos pastores, dessas autoridades, muitos dos reis se deturparam completamente e acabaram, né, abrindo as fronteiras de Israel para diversos cultos pagãos. Então, essa é a situação das autoridades. Os juízes não julgavam mais com justiça, né? Os sacerdotes também estavam corrompidos, os reis, enfim, as autoridades, os pastores, os líderes do rebanho de Deus estavam conduzindo mal o povo, e o povo já não estava, né, como ovelhas sem pastor. E para finalizar essa parte, porque o Senhor dos Exércitos cuidará do seu rebanho, o povo de Judá. Então, depois de Deus dizer, por isso o povo vagueia como ovelhas aflitas pela falta de um pastor, contra os pastores acende-se a minha ira, diz Deus, e contra os líderes eu agirei, porque o Senhor dos Exércitos cuidará do seu rebanho, o povo de Judá. Quer dizer, por mais que os líderes tenham faltado, dirigido erradamente, mas Deus continua sendo o pastor de Israel e Deus agirá, Deus castigará os líderes e Deus tomará, né, a frente e Deus será o
o pastor que conduzirá o seu rebanho. Em Ezequiel 34 diz assim: as minhas ovelhas andam perdidas pelos morros e pelas altas montanhas, estão espalhadas por toda parte, ninguém busca essas ovelhas, ninguém procura encontrá-las. Eu, o Senhor Deus, digo que, então, eu mesmo procurarei e buscarei as minhas ovelhas. Eu mesmo serei o pastor do meu rebanho. Então, já que ninguém está fazendo isso, já que, né, as ovelhas estão abandonadas, Deus diz: eu mesmo vou fazer isso. E encontrarei um lugar onde as ovelhas possam descansar. Procurarei as ovelhas perdidas, trarei de volta as que se desviaram, farei curativo nas machucadas e tratarei das doentes. No primeiro momento, pessoal, a gente lê isso na época de Zacarias. Na época de Zacarias, por causa dos desvios, as ovelhas, né, o rebanho de Deus, foi levado para o exílio. Mas agora o pastor, né, o pastor vai recuperar o seu rebanho, o pastor, Deus, traz o seu rebanho de volta para Israel, está reconstruindo o templo, né? Deus está agora fazendo curativo nas machucadas, tratando das doentes. Então, essa é a iniciativa de Deus. Por mais que os pastores falharam, né, os líderes falharam, Deus não falha e Deus, o bom pastor, vai cuidar do seu rebanho, ainda que todos os outros falhem, os líderes humanos falhem. Mas, ao mesmo tempo em que isso pode ser aplicado para aquela época, e certamente era aplicado para aquela época, também é uma profecia. Quando Jesus vem, Mateus 9,36, quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados como ovelhas sem pastor. E em Marcos 6,34 diz que quando Jesus desceu do barco, viu a multidão e teve pena daquela gente, porque pareciam ovelhas sem pastor, e começou a ensinar muitas coisas. Essa passagem de Marcos é quando Jesus vai multiplicar 5 pães e 2 peixinhos para aquela multidão, né, de gente. Então, Jesus desceu do barco, aquelas pessoas estavam ali com fome e sede espiritual. E viu a multidão, teve pena daquela gente, porque pareciam ovelhas sem pastor. Então, por fim, então, Zacarias também é uma profecia do bom pastor. Jesus, em João capítulo 14, Jesus vai dizer: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. O Salmo 23 já falava de Jesus, do Senhor é o meu pastor, né? Mas então o bom pastor veio a esse mundo para dar a vida pelas suas ovelhas. O bom pastor veio para guiar as suas ovelhas, né? E guiar as suas ovelhas para a vida eterna. Jesus é o bom pastor. Então, a profecia de Zacarias de hoje, ela aponta para Jesus como o bom pastor, aquele que, ainda que todos falhem, o próprio Deus vem à terra, o próprio Deus vem guiar as suas ovelhas, o próprio Deus, né, se torna o bom pastor que lidera, que guia o seu rebanho para a vida eterna. E para finalizar, eu vou ler um pouquinho mais rápido, porque isso é a situação da época, a situação que eles estão voltando, Deus está entusiasmando eles, Deus está dizendo: agora eu estou com vocês, vamos reconstruir, né? Dele virão a pedra fundamental, a estaca da tenda, o arco da batalha, os governantes, que Deus vai providenciar tudo o que é necessário para a volta, para a reconstrução. Juntos serão como guerreiros que pisam na lama das ruas da batalha, lutarão e derrubarão os cavaleiros, porque o Senhor estará com eles. Antes Deus não estava com eles, vamos lembrar, não sei se todos aí que estão assistindo hoje assistiram os estudos anteriores. Deus tinha se retirado, Deus não estava com eles, Deus permitiu que eles fossem levados para o exílio, para a Babilônia, era castigo de Deus. Deus tirou a sua mão, Deus não estava com eles, mas agora, Deus novamente, depois do castigo, Deus agora novamente os traz de volta, né? A misericórdia divina. Deus os traz de volta, Deus está reconstruindo, Deus está com eles. E quando Deus está com eles, agora eles vão vencer. Antes eles tinham perdido. Antes os babilônios vieram e levaram eles como escravos, né? Porque Deus não estava mais. Mas agora que Deus está, eles lutarão e derrubarão os cavaleiros, porque o Senhor está com eles. Assim eu fortalecerei a tribo de Judá e salvarei a casa de José,
Eu os restaurarei porque tenho compaixão deles. Eles serão como se eu nunca os tivesse rejeitado, porque eu sou o Senhor, o Deus deles. Eu lhes responderei. Efraim, só notem aqui ele falou, eu fortalecerei a tribo de Judá. Judá é a parte sul, né, o reino de Judá. E agora Deus fala, Efraim será como um homem poderoso. Efraim é a parte, simbolizando a parte norte. Então, o que Deus está dizendo aqui é que tanto o norte, Israel, quanto o sul, Judá, né? Os dois, novamente, serão juntados por Deus. Há bênção para todo o povo. Efraim será como um homem poderoso, seu coração se alegrará como se fosse com vinho, seus filhos o verão e se alegrarão, seus corações exultarão no Senhor. Assobiarei, pensem aí no rebanho, né? Que às vezes o pastor, o dono, ele assovia e a criação se junta ao redor, porque conhece, né? O dono conhece aquele que as alimenta. Então aqui de novo é essa visão do bom pastor que assobia, eu assobiarei para eles e os ajuntarei, como eu já os resgatei. Serão numerosos como antes, eles tinham sido espalhados, né, para a Babilônia, mas eu os ajuntarei e eles serão numerosos como antes. Embora eu os espalhe por entre os povos de terras distantes, eles se lembrarão de mim, criarão os seus filhos e voltarão o regresso. Eu os farei retornar do Egito, os ajuntarei de volta da Síria, por onde eles foram espalhados, né? Eu os levarei para as terras de Gileade e do Líbano, e mesmo assim não haverá espaço suficiente para eles. Egito é embaixo, a Síria em cima, Gileade aqui, Líbano lá, ou seja, os quatro cantos da terra. O que Deus está querendo dizer é que eu farei retornar. O povo de Deus foi espalhado pelos quatro, Israel, né? Foi espalhado para os quatro cantos da terra, mas Deus, em sua bondade e misericórdia, vai juntar novamente o seu povo dos quatro cantos da terra, de todos os lugares, vai retornar, fazê-los retornar e vai os abençoar. Eu os levarei para as terras de Gileade do Líbano, e mesmo assim não haverá espaço suficiente para eles. Não haverá espaço suficiente para eles. Isso é sinal de prosperidade, de um povo crescendo, né? Na época da guerra, o povo diminui, o povo é morto. Agora é o contrário da guerra. Agora é Deus abençoando e o povo cresce que não tem mais espaço suficiente. Vencerei o mar de aflição, ferirei o mar revoltoso, as profundezas do Nilo secarão, o orgulho da Assíria será abatido, o poder do Egito será derrubado. Quer dizer, todas essas nações que afligiram Israel, agora, sob a bênção de Deus, nenhuma mais vai representar o obstáculo para Israel de novo, né? Quando Deus, o Rei dos Reis, está presente, todas essas nações não perdem a sua autoridade, o seu poder. Eu os fortalecerei no Senhor e em meu nome marcharão, diz o Senhor. Aqui então, novamente, Deus está falando para aquela época, fortalecendo o povo daquela época, de que eles ficaram 70 anos no exílio, mas agora estão de volta sob a bênção de Deus, e nenhuma dessas nações, todas essas nações serão julgadas, terão que devolver, o povo de Deus será reunido de novo dos quatro cantos da terra, sob a bênção de Deus, e nenhuma dessas nações poderosas poderá fazer nada, porque Deus é quem os está trazendo de volta, né? E Deus é o Todo-Poderoso. Para fazer um apanhado de hoje, que jamais coloquemos a nossa confiança em simpatias, superstições, videntes, falsos líderes, que a nossa confiança esteja no Senhor apenas, exclusivamente, que seja o bom pastor a nos guiar com a sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Ele está nos guiando aos passos verdejantes, às águas tranquilas, pelas veredas da justiça. Estou fazendo um apanhado do Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso,
refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor do seu nome, né? Ainda que eu ande pelo vale das sombras da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, né? Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Então, para resumir o Salmo 23, né, ele está nos guiando aos pastos verdejantes, às águas tranquilas, pelas veredas da justiça, pelos vales da sombra da morte, está nos guiando para a terra prometida. Quer dizer, o Senhor é o bom pastor. E esse bom pastor a gente pode confiar, ele é o Deus vivo, ele pode escutar e escuta as nossas orações, é o único que pode nos abençoar o nosso trabalho, abençoar o nosso serviço, abençoar o que quer que nós façamos, né? Ele é o Senhor que nos abençoa, ele é o Senhor que nos guia, a sua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Confiar em Deus e se entregar a Deus. O rebanho de Deus na terra passará por tribulações, como o povo de Israel passou, mas o pastor sempre está com as suas ovelhas. Deus não abandonou. O pastor socorre o seu rebanho e o salva. Deus já nos salvou através do bom pastor, Jesus, e no fim ele reunirá, né, no fim do mundo novamente, ele reunirá todo o seu rebanho, espalhado pelos 4 cantos da terra, e lhes dará a vitória e a glória eterna. E graças a Deus nós poderemos estar entre essa multidão do rebanho de Deus que se encontrará com o bom pastor. Eu não quero frisar mais sobre o bom pastor, eu poderia frisar um pouco mais sobre o bom pastor, mas não quero frisar porque o capítulo 11 vai novamente falar de Jesus como bom pastor. E no capítulo 11 vai entrar mais profecias. Eu acho que é no capítulo 11 que entra a traição de Judas, por exemplo. Estamos indo para a reta final aí do profeta Zacarias, o segundo com mais citações na Semana Santa de Jesus. Já vimos aí, né? Jesus entrando, domingo de Ramos, Jesus entrando em Jerusalém, Jesus como bom pastor, né? Jesus olhando para as multidões, dizendo que elas são como ovelhas sem pastor, né? Citando Zacarias capítulo 10. Muito bem, e assim a gente continua. Semana que vem vai ter aí a traição de Jesus profetizada em Zacarias. Hoje a gente para por aqui, semana que vem a gente continua com os próximos capítulos.